Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Jesus falando ao seu coração, ao meu coração, nos ensinando, nos ministrando o teu caminho, a sua palavra, a sua verdade, a sua justiça, o seu amor, a sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um capítulo do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, profeta messiânico, um profeta em que profetizou a vinda do Messias, Jesus Cristo, o Salvador, o Libertador, aquele que estava planejado por Deus para salvar o mundo, salvar as pessoas, levar de novo, de volta para Deus, aqueles que haviam se perdido, desgarrado, andando em pecado, em transgressão, em iniquidade. Muito bem, então pegue a sua Bíblia e vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 1. Você que é bom de Bíblia, você que está ligado, sintonizado nesta palavra, é hora de você degustar a palavra, se alimentar da palavra. A palavra é um alimento espiritual que todos nós precisamos para nos fortalecer, edificar, santificar, libertar, abrir os nossos olhos e nos dar conhecimento e entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, vizinhos, parentes, aqueles a quem você ama, que quer ver liberto, curado, convertido, salvo, transformado, ressuscitado para a glória de Deus. Se você ama esta pessoa que você vai compartilhar agora, pegue o seu celular e comece a compartilhar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos os seus contatos, aqueles que você quer ver liberto das amarras, dos grilhões, das correntes, das prisões que o mundo prende, amarra, encarcera. Então é a hora de você fazer aquilo que o Senhor mandou, ordenou. Ide e pregai o Evangelho. Ele nos chamou para anunciar as boas novas do Evangelho. Amém? Os enfermos também, para que aqueles que creem serão curados. Aqueles que creem na palavra de Deus serão curados. Nós vamos ver aqui no livro de Isaías, capítulo 53, o propósito de Deus quando enviou o seu Filho para mostrar o poder de Deus aqui na terra. Bom, vamos dar início à leitura. A leitura da palavra de Deus em Isaías 53. Você que está ligado. Isaías 53, 1 diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque não foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um, desculpa, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas quando abriu a boca, como cordeiro foi levado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por isso, por juízo, o opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo, e foi ferido, e ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou em moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, e o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos. Repartirá ele o desejo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está o profeta Isaías narrando, descrevendo aquele que o Pai enviaria como um intercessor, como o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Então nós vamos agora entender melhor o que o profeta Isaías estava falando neste texto, aqui no capítulo 53. Este capítulo do Antigo Testamento conduz a nossa mente e o coração até a cruz de Jesus. Deste capítulo temos cerca de 85 referências do Novo Testamento. Ele é um texto inspirado, maravilhoso e muito importante para nós entendermos o que significa a morte de cruz, qual foi o propósito da morte de cruz de Jesus. E aqui Isaías vai narrando. Neste capítulo, Jesus é cumprimento das profecias bíblicas. Haviam muitas profecias, desde Gênesis. Desde Gênesis haviam profecias, citações na Bíblia, em que falava sobre Jesus, o Salvador, aquele que pisaria na serpente. E aconteceu, porque o que Deus prometeu sempre vai se cumprir. O que Deus promete se cumprirá. Amém? Então, foi o Pai que enviou o Salvador, o Cordeiro Santo de Deus, para que fosse o sacrifício perfeito, aquele sacrifício santo. O sacrifício que era da nova aliança. Jesus quer fazer uma aliança com você. Jesus quer fazer uma aliança com os pecadores. Jesus quer salvar, libertar, curar, anular as iniquidades, transformar vidas que são preciosas para Ele.
Jesus quer fazer uma mudança na vida de todo aquele que crê na sua palavra. Porque já no início do capítulo 53 diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem está vendo a mão do Senhor estendida para te levantar, para salvar, para libertar e arrancar do domínio de Satanás, arrancar do domínio das trevas, xarabacantarai, arrancar das mãos de Satanás, aquele que está escravizado, acorrentado, aprisionado, aflito, afligido, atormentado, encarcerado há muitos anos, seja através de direito adquirido, seja através de maldição, palavras de maldição, consagração a outros deuses, a entidades. Quem creu na palavra vai enxergar essa mão, o braço do Senhor, sendo estendida e falando: vem, a minha palavra é o alimento que você precisa, é a força que você precisa para sair desse cativeiro, para ser arrancado das garras do inimigo, para soltar, arrebentar essas correntes que te aprisionam. Foi para isso que Jesus veio. Mas muitos rejeitam Jesus. Muitos rejeitam. Muitos, como nós já ouvimos também, que a Bíblia foi escrita por homens. Não tem nada de errado, não é mentira. É verdade, a Bíblia foi escrita por homens. Mas, quando alguém escreveu um capítulo, um livro da Bíblia, foi o Espírito Santo quem conduziu, quem dirigiu a mão daqueles que estavam escrevendo um livro, um capítulo, e ali era revelado a vontade do Senhor, as promessas do Senhor, o reino de Deus, anunciando o reino de Deus. Assim como João Batista, o profeta, que ele veio somente para preparar o caminho para o Senhor. João Batista foi enviado como aquele que seria o precursor, aquele que iria preparar o caminho, ou seja, preparar o coração daqueles que receberiam a palavra de Deus, aqueles que seriam alcançados por Deus, aqueles a quem Deus queria salvar e libertar, aqueles a quem Deus queria fazer uma obra poderosa. João Batista foi esse que, em várias citações na Bíblia também existem, como os profetas, como a Bíblia narra, que viria um Salvador, que viria um libertador, aquele que ia remir os pecados de muitos. O caminho do rei estava sendo preparado por João Batista. E João Batista pregava no deserto, anunciando o arrependimento dos pecados, anunciando a salvação, anunciando que viria um outro além dele. Ele ia batizar com água, mas depois dele viria um que era ungido de Deus, o Messias. Viria aquele que seria não batizado pelo Espírito, com óleo, porque no Antigo Testamento o selo, o chamado, a unção, era derramado um óleo, um azeite sobre a cabeça dos profetas. Assim, nós lemos muito na Bíblia que os ungidos, os profetas, eram ungidos, reis, eram ungidos com azeite. Mas Jesus não, Ori Kalamashuri Kantamanai. Jesus veio para ser ungido pelo Espírito Santo de Deus, o Messias. O caminho do rei foi preparado por João, mostrando especificamente a mudança que deve ocorrer na vida dos homens que ouvem a palavra, que aceitam a palavra, que recebem a palavra no seu coração como tesouro,
como algo muito importante, aquilo que transforma a vida dos homens. João não só condenava o mal, anunciava o pecado, mostrava o pecado daqueles que estavam andando longe de Deus, afastados de Deus, transgredindo a palavra de Deus, transgredindo os mandamentos, as leis, decretos, preceitos, conceitos, juízos, ordenanças de Deus. João veio anunciando o arrependimento, pregando o arrependimento, mostrando a cada um a verdade que cada um estava vivendo e que estava a caminho do inferno, em direção à morte eterna. E aí ele foi preparando. Mas chegou uma hora no Rio Jordão em que João olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algumas pessoas começaram a olhar e não viram alguém, uma celebridade, alguém com pompa, alguém como um rei, com uma coroa na cabeça, ou andando numa liteira, sendo carregado por escravos. João viu aquele homem que não tinha formosura, que não tinha aparência, que quem olhava para ele não dava valor nenhum. Mas João estava em espírito. Sabe por quê? Porque Jesus tinha acabado de sair do deserto num jejum de 40 dias, sendo tentado por Satanás, e quando ele acabou o jejum, ele foi servido pelos anjos do Senhor. Foi servido pelos anjos do Senhor e foi até João Batista para ser batizado também nas águas, para que se cumprisse a palavra. E João viu aquele homem vindo e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu ali em Jesus um ser espiritual, sem dolo, sem pecado, sem transgressão. E João falou: eu não sou nem digno de carregar as suas alparcas. Não sou nem digno. Mas Jesus: não, eu quero, me batiza, João. Eu tenho que cumprir a palavra. Me batiza. E logo após o batismo, veio sobre ele uma pomba e pousou sobre ele, e do alto veio uma voz: este é o meu filho amado que me compraz. Oh, labai. Hariande Karamashuri Kantamar. Não tinha formosura nenhuma. Passou 40 dias no deserto. Imagine uma pessoa depois de 40 dias de jejum total, a aparência que fica, transfigurado. Esqueleto, quase esqueleto puro. 40 dias. Mas João viu nele o Filho de Deus. E muitos olharam em volta e não viram quem era. Não sabiam quem era, de quem João estava falando. Glória a Deus. A rejeição que houve por parte dos judeus em receber Cristo Jesus, o Messias, como seu Salvador. A rejeição das palavras de Cristo, o povo teve o privilégio de ouvir pregações sobre Cristo depois do próprio Cristo e não creram. Ele andou por todas as cidades, Judéia, Cafarnaum, Capadócia, Decápolis, Betsaida. Jesus andou ali por todas as cidades e fazia milagres. Mas na hora de escolher alguém para ser liberto, na hora que foi colocado diante do povo,
quem seria solto naquele dia de perdão? Barrabás ou Jesus? Quem vocês querem que solte? Quem? Que o povo falou. Deixou Jesus na prisão. E liberta Barrabás. Liberta Barrabás, liberta Barrabás. Assim o povo gritava, assim o povo clamava. E o que fizeram com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. Misericórdia. Misericórdia. Quantos hoje, quantos dos nossos dias rejeitam Jesus? Rejeitam a palavra de Deus. Não estão nem aí para a palavra de Deus. Não querem saber de Jesus, não querem conhecer Jesus, não querem dar oportunidade a si próprio de uma transformação e de conhecer o Rei sobre todos os reis que sempre reinou e reinará pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Quantos hoje em dia estão passando por situações difíceis? Miséria, prostituição, dor, sofrimento, enfermidades. Quantos estão passando por situações difíceis na sua casa, na sua família, com seu filho, com as suas esposas? E não querem saber de Jesus? Preferem o álcool, bebida, o cigarro, a maconha, outros deuses, falsos deuses, entidades para resolver os problemas. Em vez de resolver, acabam piorando o problema, duplicando, triplicando, aumentando o problema, não sei quantas vezes. Quantos? Quantos estão rejeitando Jesus? E Jesus veio para libertar, para salvar o mundo. Para salvar o mundo. Mas quem está agarrado ao mundo, quem ama ao mundo, não ama a Deus. Quem ama o mundo não consegue amar a Deus. Tem que haver muita intercessão. Em alguns casos tem que haver muito sofrimento. E já depois de tentar várias vezes, em vários lugares, a solução, por último, olha assim, se eu não conseguir resolver meu problema aqui, eu dou cabo da minha vida. Se eu não conseguir resolver aqui, é a última porta. Já ouvi muitos casos assim. Muitas pessoas, depois de procurar em vários lugares e várias coisas, para satisfazer, para mudar a sua vida, para transformar, para dar alegria, para dar prazer à vida. Em última porta, é procurar Jesus, procurar uma igreja, procurar a palavra de Deus. E aí encontram a solução de transformação para a sua vida. Aqueles que já nem se amam mais, que de tanto perder, ser derrotado, humilhado, rejeitado, e já um passo para dar o cabo da sua própria vida, começa a pensar, não, para mim já era, não tem mais prazer nenhum de viver. Aí, alguém, Deus sempre dá uma porta, um livramento, bota sempre um escape. Um irmão, um parente, um amigo, um vizinho, convida, olha, vamos comigo a uma igreja. Vou te levar num lugar onde você vai ter um refrigério. Vai conhecer uma pessoa que você nunca conheceu na sua vida. Você vai num lugar onde você vai se sentir bem, você vai ter paz, vai ter alegria, vai ter força para vencer e sair desta situação, para romper essas correntes, desatar esse nó da sua vida, dar a volta por cima, sacudir a poeira
e conseguir se levantar, mudar a sua história. Sabe quem é? Não sei. Você vai conhecer. É Jesus. Às vezes uma oração já começa a quebrar as correntes, a cair as correntes, cair as amarras, cair as escamas dos olhos. Eu já vi muito isso acontecer com pessoas, até comigo mesmo, orando por alguém. E a luz começou a aparecer. A luz no fim do túnel começou a aparecer. E aí as pessoas falam, eu nunca vi isso. Eu vi uma luz quando você orava, quando o fulano orou por mim, quando o pastor orou por mim. Eu vi testemunhos. Uma luz apareceu, uma luz azul, uma luz amarela, uma luz muito forte apareceu. E eu comecei a sentir algo que veio da cabeça aos pés, foi descendo, foi me deixando todo arrepiado. E eu consegui ver, me senti bem melhor. Saiu um peso de mim, saiu algo que estava me amarrando, me pesando, me botando para baixo, me afundando. Mas agora, depois dessa oração, algo aconteceu na minha vida. Dê uma chance para Jesus. Dê uma chance para você mesmo. Dê uma chance para Jesus operar na sua vida, transformar a sua vida. Dê uma chance para você mesmo. Não caia em conversinha de Satanás que para você não tem mais jeito, que para você não tem mais saída, é só dar o cabo da sua vida. Não, 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 não. Isso é conversa de Satanás, ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso, safado, enganador. Ele quer a sua morte, mas Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Muitos rejeitam, mas chega uma hora em que um dia Jesus vai mostrar o caminho, a verdade e a vida que Ele é. E a glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Muitos rejeitam, mas vai chegar uma hora. E hoje chegou a sua hora. Hoje chegou a sua vez. Até você mesmo que já está caminhando, mas está se desviando para a esquerda, desviando para a direita, andando, cambaleando na palavra de Deus, andando com pouca fé, andando sem ter aquela força para caminhar reto, para prosseguir firme, inabalável na presença do Senhor, se desviando do mal, honrando a palavra de Deus, vivendo e praticando verdadeiramente a palavra de Deus, porque existem pessoas que já estão caminhando, mas ainda não estão firmes, ainda não estão inabaláveis ao mundo, às tentações, caindo em ciladas, como presas fáceis de Satanás e seus demônios. Qualquer coisinha cai, qualquer tentação cai, seja na droga, seja na prostituição, seja no adultério, seja em vício de cachaça, de álcool, de maconha, de cocaína e de outras, e tantas drogas que existem hoje nos nossos tempos, que são várias, que aparecem todo dia, aparece uma nova. Qualquer tentação já está caindo, em cilada, em armadilha, em conversinha de Satanás. Deus te chamou para você andar com a cabeça erguida. Deus te chamou para você andar num caminho de justiça, de verdade, e de vida e vida em abundância. Não foi de vida de queda, cai, não. Quem tem que cair é o diabo na sua vida.
quem tem que cair é o demônio diante de você, porque sobre você Deus quer colocar o Espírito Santo em você. Quer colocar o Espírito Santo. E quando o diabo, o Satanás e os demônios olharem para você e virem quem está com você, vai sair correndo. Porque o inimigo é que coloca as tentações. Adultério, drogas, roubo, morte, tudo isso. Mas se o Espírito Santo está em você, ele vai te conduzir, a sempre fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Aquele que despreza a pregação da palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, ignora as obras de Deus, certamente rejeitará a pessoa de Cristo. Quero nem saber. Eu quero viver a minha vida. Quero saber de Bíblia, não. Esse livro é muito difícil de ler. É muito difícil de viver desse jeito que está escrito aí. Alguns já tentaram. Eu falei, eu não consigo, não. Consegue sim. Consegue. O reino de Deus é alcançado por esforço. Se você se esforçar, tudo na vida tem que ter um esforço. Tudo na vida tem que ter uma luta. Sem luta não tem vitória. Quer vencer as suas lutas, as suas guerras? Determine, persevere. Persevere, determine, lute bravamente. Porque quem te dá força para vencer as suas lutas, as suas guerras, e vai estar contigo lado a lado nessa luta, nessa guerra, é o Senhor dos Exércitos, o general do nosso exército, Jesus Cristo. É Ele que te fortalece, é Ele que te capacita, é Ele que te adestra, te molda, te forja, te prepara para vencer as suas lutas. Você não está sendo chamado, ou você já foi chamado, não foi chamado só para ficar falando de Jesus. Tem que falar, viver, praticar, obedecer e vencer as suas lutas. Tomar posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu para você, para mim, para nós, que lemos, cremos e esperamos o cumprimento da palavra para ver a glória de Deus operar na sua vida. Amém? A redenção provida por Cristo a todos os pecadores. Esse fui eu, você, que já aceitou, e aqueles que vão aceitar também, a redenção dos nossos pecados.